Olá galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo que está falando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geografia, né? Nós tocaremos no assunto especificamente das migrações e indicadores sociais. Essa, né, é a nossa diretriz hoje para a nossa conversa aqui desse momento, tudo bem? Então vamos lá. As migrações, né, deslocamento de pessoas entre países, cidades e regiões, galera, é muito antigo, muito complexo e muito dinâmico, né? E são consideradas internacionais, são consideradas internas. As que são consideradas internacionais é quando um grupo populacional ou grupos populacionais se deslocam de um país para o outro. Evidentemente, né, são internacionais. Quando elas são internas, quando ocorre dentro de um próprio país. Tudo bem? Por exemplo, aqui temos uma imagem, né, de um mapa. Esse aqui basicamente o local que está recebendo pessoas, né, de Rússia, de Oriente Médio, né, dessas partes mais aqui ó, ao leste da Europa, aqui África, Oriente Médio, consequentemente aqui o Atlântico, possivelmente o território americano, né? Nós estamos falando de um processo de imigração, ou seja, pessoas entrando em um canto. Evidentemente, como mencionei aqui, são consideradas internas. Aqui nós temos outra imagem, né, que é um mapa que é relativo à migração na década de 90 internamente. Notem, por exemplo, né, as setinhas nos indicam que há um grande fluxo migratório interno no território brasileiro, isso durante o período colonial, o Império, a República e principalmente a partir do advento da globalização, né, que em alguns polos vão ser muito mais destinados às populações, os grupos, enfim, devido à facilidade para obtenção de empregos, melhores condições de vida, melhores salários, enfim, tudo bem? Apresentam dois lados complementares. O processo migratório, galera, pode ser chamado de emigração, pessoas saindo de um canto, indo para outro, emigrar, né? E pode ser também chamado de imigração, a entrada de pessoas em um país. Tudo bem? Beleza? Um brasileiro que migra para a Europa é considerado emigrante para outros brasileiros e um imigrante para os europeus. Ou seja, um brasileiro que está saindo daqui e indo para a Europa, para os brasileiros, ele é chamado de emigrante, porque ele está saindo de um canto e indo para outro. Quando ele chega lá, no seu destino, por exemplo, território europeu, para os europeus, ele é um imigrante, porque ele está entrando. Tá bom, galera? Emigrantes, portanto, são as pessoas que saem do seu país, do seu território, para tentar uma vida melhor, né, no exterior. E imigrantes são aqueles, né, considerados estrangeiros que residem em outro país. Tudo bem, galera? Beleza? As migrações contemporâneas, elas ocorrem devido a diversos fatores, diversas causas, né? Por exemplo, perseguições religiosas, étnicas, político-ideológicas, as guerras, independentemente de quais são os contextos, quais são os períodos, elas são grandes causas, né, do processo migratório. As causas naturais, por exemplo, a seca, o território nordestino é um território que ele sempre foi considerado um território de emigração devido à miséria ocasionada pela seca, pelas desigualdades sociais, enfim. As causas econômicas, principalmente em momentos mais atuais, que é a busca por melhores condições de salário, melhores condições de vida, consequentemente busca por novos empregos, né? Enfim. As migrações internacionais. Vamos lá? A demanda por mão de obra sem qualificação até a década de 70 foi um estímulo à imigração, por exemplo, na Europa, né? Porque a Europa precisava de ser reconstruída devido aos estragos causados pela Segunda Guerra Mundial. Então, a demanda por mão de obra sem qualificação e em grande quantidade até a década de 70 foi um estímulo para imigrantes chegarem no território europeu, beleza? Após a estabilização da economia no pós-guerra, a partir, por exemplo, da década de 90, e com a reorganização política geográfica trazida, essa reorganização
a partir do final também da Guerra Fria, muitos países estão visando a restrição da entrada de imigrantes. Passaram a estabelecer regras mais rígidas para dificultar e coibir a entrada de estrangeiros, intensificando a vigilância nas fronteiras. Isso, galera, quando ocorre, né, é sinal de que uma dada governabilidade, um dado governo, ele quer proteger muito mais a sua economia quando isso acontece. No entanto, quando ele vai restringir de uma forma muito mais arbitrária, ele está indo na contramão da globalização, porque a globalização ela nos permite ir e vir, né, sem muitas dificuldades. Ou seja, o ir e vir de pessoas, o ir e vir de produtos, de capital, de serviços, não pode ser, por exemplo, barrado por uma certa vigilância fronteiriça, né? Mas, no entanto, isso acontece em alguns países, por exemplo, em momentos de crise, né? Fronteiras cada vez mais militarizadas, construindo muros e investimentos na instalação de dispositivos de segurança, altíssima tecnologia, campos minados, vigilância térmica, eletrônica e policial é um exemplo dessa intensificação da vigilância em algumas fronteiras. Alguns exemplos aqui podem ser citados. No caso, lá em Tijuana, entre o México e os Estados Unidos, né, nós temos ali um grave problema, né, a construção daquele muro para evitar a quantidade muito grande de ilegais utilizando a fronteira do México para com os Estados Unidos para entrar para esse país, né? Nós temos um outro território que pode ser citado como exemplo, que é Ceuta e Melilla, né? Que são dois territórios que são situados no Marrocos, e muitos africanos utilizam esses dois locais para atravessar o Mediterrâneo, consequentemente chegar para a Espanha e da Espanha ir para outros territórios espalhados pela Europa, né? Então há uma intensificação muito grande, né, da vigilância em alguns pontos específicos para que essa mobilidade populacional de forma ilegal ela seja contida. Tudo bem, galera? Aqui nós temos, né, um mapa que mostra para gente os muros e as barreiras do mundo que existem e as mais importantes. Por exemplo, aqui como mencionei, Estados Unidos, México e Estados Unidos, muro de separação. Nós temos aqui também na Argélia, né, na Líbia, Marrocos, e aqui é um ponto complicado porque há uma grande quantidade de pessoas do continente africano utilizando essas regiões para entrarem aqui a partir da Península Ibérica, indo para o resto da Europa. E nós temos vários outros, né, outras barreiras, vários outros muros na Palestina, isso também existe, né, dividindo cidades que têm maioria muçulmana em detrimento de judeus, enfim, são questões que a gente deve levar em consideração para melhor entendermos a mobilidade e o porquê também essa mobilidade em algum momento e em algum território ela vai deixar de existir. Tudo bem, galera? Já que a gente fala de migração, temos que falar um pouco sobre os refugiados, né? A crise dos refugiados. Vamos lá? A atual crise dos refugiados, ela começou por volta, de acordo com a literatura, a partir de 2015, galera, né? Quando um número crescente de refugiados e imigrantes se deslocaram para a Europa buscando asilo e melhor padrão de vida. Deslocaram para a Europa. Pô, Ricardo, esses caras estão vindo de onde? Né? Eu sei que eles estão entrando na Europa para tentarem melhores condições de vida, mas estão vindo de onde? Em alguns lugares, por exemplo, do Oriente Médio, especificamente a Síria, né? Em alguns lugares até da própria Europa, no entanto, em territórios que estão muito, muito calamitosos, como o Kosovo, né? Território ainda do Oriente Médio, que pode ser citado, que é o Afeganistão, né? São exemplos que a gente pode citar, no entanto, não existem só esses, tá bom, galera? Milhares de pessoas morreram ou desapareceram nesse processo, né, imigratório. Quase 70% dos refugiados são homens. Isso de acordo com uma agência, que é uma subsecretaria da ONU, que é o Acnur, né, que é uma agência que lida com pesquisas só em relação aos refugiados. Mas
70% dos refugiados são homens. No entanto, galera, já está tendo um expressivo aumento na chegada de mulheres e principalmente mulheres menores e desamparadas. Olha um dado que ele é complicado para nós, ó. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, que é vinculada à ONU, 80% das imigrantes nigerianas que chegam à Itália são obrigadas a se prostituir. Logo, a gente consegue compreender que esse processo imigratório, né, ele pode ser também analisado a partir do momento em que muitos traficantes, né, de corpos, eles utilizam o quê? Uma necessidade econômica, porque essas mulheres, quando chegam, elas devem alguns milhares de euros, elas não têm condições de pagar, então elas vão se prostituir com o intuito de pagar o que devem a esses traficantes de corpos, né? E a exploração sexual é um dos principais fatores que impulsionam a algumas nigerianas, por exemplo, como é citado aqui, a pagarem as suas dívidas trabalhando dessa forma, né? Entre 2014 e 2016, o número de mulheres nigerianas que chegaram à Itália através do Mediterrâneo saltou de 1.500 para mais de 4.000 mulheres, e muitas dessas 4.000 mulheres nessa situação aqui são exploradas sexualmente. Infelizmente isso acontece, né? De acordo com uma secretaria vinculada à ONU que lida só com os refugiados, que é o Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, de acordo com eles, entre janeiro de 2015 e março de 2016, dos mais de 1 milhão de imigrantes que entraram na Europa através das fronteiras da Grécia, Bulgária, Itália, Espanha, Malta e Chipre, as 3 principais nacionalidades foram sírios, afegãos e iraquianos. Os sírios, eles dominam, né, esse processo migratório, e tem condições da gente perceber o porquê que os sírios são os que mais saem da Síria para procurar outros lugares, porque a Síria e outra está longe disso acabar. No caso da Síria, está em guerra civil, principalmente guerra civil essa que ela fica mais latente, mais complicada a partir de 2011 com a Primavera Árabe, né? Aqui nós temos um gráfico, ó. Nós temos os sírios, temos os afegãos, iraquianos, nós temos os kosovares, nós temos albaneses, paquistaneses, os nativos da Eritreia, nigerianos, iranianos e ucranianos, né? Aqui nós temos a condição de perceber, né, os 10 mais, digamos assim, que desses locais saem os seus nativos, porque a situação aqui política, econômica, religiosa, né, climático-natural, ela não favorece esses caras ficarem. Logo, eles saem para procurar melhores condições de vida. Tudo bem, galera? O ano de 2015 foi marcado pela migração de milhares de sírios e africanos em direção à Europa. O grande volume de imigrantes gerou ataques, né, atos de repúdio e xenofobia por parte da comunidade europeia, porque muitos não concordam, principalmente após os ataques terroristas em Paris, né, no famoso caso, né, o atentado que acontece no prédio da revista Charlie Hebdo, em janeiro de 2015, e na região central da mesma cidade em novembro do mesmo ano, ou seja, de 2015, né, com o Bataclan, né, aquela atrocidade cometida. Tudo bem, galera? Dados da Acnur, né, o aumento de quase 18 milhões de refugiados em todo o mundo entre os anos de 2008 e 2015 é uma máxima, tá? De 42 milhões para 59,5 milhões de pessoas saindo de um canto, indo para outro. E esse canto, principalmente daquelas regiões que eu mencionei, com destino da Europa, né? Esse rápido crescimento está associado aos conflitos étnico-culturais, como mencionei, e políticos que emergiram na África, principalmente na parte mais ao norte, a África menos negra, né, a África islâmica, e no Oriente Médio nos últimos anos, né, como mencionei agora há pouco, acentuados com a Primavera Árabe, né, a partir de 2018, principalmente o caso específico da Síria. Tá bom, galera? O conflito na Síria continua a ser, de longe, o maior vetor das migrações, como mencionei, mas a violência em curso no Afeganistão, no Iraque, os abusos políticos, por exemplo, na Eritreia, bem como a pobreza dos povos kosovares do Kosovo, também estão sendo levados em consideração para que as análises para tal pergunta
Por que essas pessoas saem? E saem de onde e vão para onde? Também, né, esses dados aqui podem ser citados para melhor a gente entender esse ponto, tá bom, galera? Aqui nós temos um mapa que analisa a partir do ano de 2015 a crise migratória, né? Notem, por exemplo, as grandes setas. Aqui nós temos a África mais ao norte e utilizado é o Mediterrâneo a partir, né, aqui da bota, ou seja, utiliza-se o Mediterrâneo para entrar através do sul da Itália e, consequentemente, ir para outros cantos, né? Aqui nós temos a rota do Mediterrâneo Oriental, passando pela Turquia, atravessando o Estreito de Bósforo e, consequentemente, vindo para essa área aqui, né, que é a mais leste da Europa, com a intenção de ir para os locais melhores, né? Do ponto de vista econômico, notem, por exemplo, que há uma grande quantidade de refugiados que procuram a Alemanha para tentarem melhores condições de vida. Não era à toa, né? Porque o destino final é a Alemanha, devido a ser a melhor economia da União Europeia até hoje. Tá bom, galera? As migrações internas, vamos lá? São aquelas realizadas dentro dos limites territoriais de um país, como mencionei. Sempre ocorreu com grande intensidade no país Brasil e no mundo, né? Pessoas sempre foram e pessoas sempre vieram. É causada pelos desequilíbrios regionais de um país, tornando algumas áreas polos de atração, ou seja, está atraindo, consequentemente, se está atraindo, se pessoa está entrando, pessoa está saindo. Consequentemente, eu tenho os polos de atração e eu também tenho os polos de repulsão. As migrações internas podem ser de diversos tipos, tá bom, galera? Pode ser o êxodo rural, a transumância ou migração sazonal. O que quer dizer isso? A migração por períodos. Por exemplo, muitos trabalhadores informais do Nordeste saem do Nordeste, por exemplo, para vir para a região Sudeste, especificamente algumas zonas de São Paulo, para trabalhar no corte de cana. Isso foi uma máxima muito, muito importante, principal, durante várias décadas do século, da segunda metade do século XX. Né? Pode ser também a migração pendular. Eu moro em uma cidade, uma região metropolitana, e eu vou todos os dias para a região mais central para eu estudar ou para trabalhar. Enfim, é o pêndulo, é o ir e vir bem mais cotidiano. Tá bom, galera? Nós temos também as migrações interregionais. São aquelas realizadas de uma região para outra. A região de origem, na maior parte das vezes, é aquela em que o desenvolvimento econômico é menor, por isso que você sai de lá, sendo que as migrações ocorrem com destino às regiões mais desenvolvidas. Sai da sua porque, por algum tipo de ocasião, ali não apresenta um desenvolvimento econômico, consequentemente você vai para um local um pouco mais desenvolvido, né? Vamos ver alguns exemplos que podem ser citados. O Nordeste, né, é uma região tipicamente emigratória devido, por exemplo, à miséria gerada pela seca. Então sempre foi um local de repulsão, ou seja, saída de pessoas para tentar melhores condições de vida. Por exemplo, os nordestinos e paulistas, eles migraram para as Minas, para Goiás, Mato Grosso no século XVIII devido ao quê? À mineração, o ciclo do ouro. Os nordestinos e mineiros migraram para São Paulo e Paraná na segunda metade do século XIX, início do XX, devido à produção de café, mais oferta de trabalho, né? E os nordestinos, eles também migraram para a Amazônia no final do século XIX, início do XX, devido ao ciclo áureo da borracha, né? Aqui nós temos um mapa, né? Nós temos três imagens, três mapas que mencionam para a gente o quão, por exemplo, o Nordeste sempre foi um território de repulsão. Notem, década de 40, década de 70, o destino, né? São essas áreas um pouco mais organizadas, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui, a década de 70, década de 90, notem que os nordestinos eles vêm para cá, para o centro, para o sudeste. No entanto, eles já começam a rumar também para o centro-oeste, devido a esse momento aqui, ó, as grandes lavouras no centro-oeste, elas estão sendo criadas pelos migrantes sulistas. E aqui, a migração, por exemplo, interna, atual, né? Os nordestinos e não só, né? Os brasileiros, eles migram, por exemplo, de o seu estado mesmo
para com o seu estado. Só que eu saio da minha cidade, que é menor do ponto de vista organizacional e econômico, e vou para um grande polo regional que me dá condições de viver um pouco melhor, né? Digamos assim. A possibilidade de existir isso é maior. Tá bom, galera? No Sudeste é uma região imigratória, ou seja, recebe pessoas, porque a cultura do café, a industrialização e o rápido desenvolvimento, principalmente em São Paulo, contribuíram para essa condição. A partir da década de 20, intensificando-se a partir da década de 40, São Paulo e Rio de Janeiro atraíram vários nordestinos e mineiros devido ao surto de industrialização, à construção civil, consequentemente contribuindo para que uma mão de obra muito mais diversificada pudesse existir, né? E nós temos o Centro-Oeste. Passou a figurar como área de imigração, ou seja, que recebe pessoas a partir, né, do final da década de 50, né, década de 60, com a construção de Brasília e o avanço da fronteira agrícola, como eu mencionei para vocês agora há pouco. Ó, os projetos de colonização e de construção de rodovias atraíram nordestinos, principalmente, para a região Centro-Oeste nas décadas de 40 e 50. Agricultores do sul, também, do país, migraram para o Centro-Oeste, modificando aquele espaço com a implementação das grandes lavouras de milho, de soja principalmente, né, de arroz, a criação de gado de corte, principalmente a partir da década de 70. Tudo bem, galera? Beleza? Espero ter contribuído mais uma vez com o seu aprendizado, tá? Com essa aula que tivemos, tudo bem? Foi um prazer estar com vocês, sempre é, né? Aqui, para não deixar a desejar, tome um cafezinho, leiam bons livros, vejam bons filmes, estudem, 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 tá bom? Cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam, tá? Até mais, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui!